Pastor Cleito pela confiança, o amigo irmão João, né? Glória a Também Deus. aqui pela bênção, né? A vitória dele, da sua família, né? Meu O Deus. livramento também na esposa do irmão, né? Glória É seu a Deus. filho. Glória a Deus. E assim, que todos aqui estão aqui, nos dando a honra, né? Cada um tem aqui o que também agradecer, né? Porque o que Deus faz em nossas vidas, irmãos, todos os dias, é bênção de Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um versículo, tá bom? Aí a gente vai orar. E aí toma aqui o controle de Deus, né? Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Abra aí as vossas Bíblias em Marcos capítulo número 9. Marcos 9, versículo de número 23 e 24. Marcos capítulo número 9, versículo 23 e 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 9, 23 e 24. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar aqui agradecendo essa oportunidade de ler a palavra de Deus. É os irmãos poderem sentar. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estamos, Jesus, diante de Ti. Aqui estamos, ó Pai, mais uma vez, Pai, na Tua presença. Eu quero Te louvar e quero Te agradecer, Pai, por mais essa rica oportunidade de ler a Tua palavra. Abençoa, Pai, os Teus filhos. Abençoa, Pai, esse ministério, o pastor Cleito, a sua família, irmão João, Pai, toda a família aqui que está, Pai, que pertence, Senhor, aleluia, a esta igreja. A cada vizinho, Senhor, essa comunidade, abençoa, Senhor, derrama da Tua graça. E assim, Pai, eu quero Te agradecer, em nome do Senhor Jesus, eu digo amém. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Glória a Deus. É bem verdade que no culto de gratidão a Deus, o trabalho é diferente, né? O mover de Deus é diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. E estou muito feliz de estar aqui, também estar junto com os irmãos, porque quando a gente vem para o culto de gratidão, de ação em graças, é um culto diferente, é um culto que tem um perfil diferente. Aleluia. E o que Deus tem para fazer aqui neste lugar, irmãos, é algo grande. Aleluia. Basta nós estarmos sempre na dispensação dele. Eu vou louvar aqui o hino da harpa, tá certo? E daqui a pouco a gente fala aqui da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Número 25 da harpa cristã. Meu Jesus, Tu és bom. Glória a Deus. Ele é bom e bom em todo tempo. É, Jesus. Diz assim o hino, né? Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E paz, honra eterna e glória. Aleluia. Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação.
enviada do trono de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Jesus é bom e bom para todos sempre, em todo tempo Ele é bom. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a leitura qual eu fiz aqui junto com os irmãos, ela é conhecida, ela está escrita nos 3 livros do Evangelho, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, mas a visão de Marcos era um pouco mais detalhista. Aleluia, Jesus. O livro de Mateus, ele traz assim um pouco resumido do que aconteceu com esse jovem, com esse pai, com essa família. O livro de Lucas também traz um pouco resumido, mas a visão de Marcos, parece que Marcos estava pertinho daquele pai. Até porque, irmãos, Glória a Deus. a Bíblia diz, numa história antes, numa epígrafe antes, que Jesus ele subiu ao monte. Tanto tem no livro de Mateus como no de Lucas e no de Marcos, que ele subiu ao monte junto com Pedro, Tiago e João. E naquele momento ali que ele subiu ao monte, a Bíblia diz que ele estava orando e o seu corpo, o seu rosto desconfigurou ali e começou a brilhar. Meu Deus. Algo foi diferente. Então, antes de acontecer o milagre, Jesus estava no monte orando. Aleluia. Jesus estava buscando de uma maneira diferente. Jesus. Isso quer dizer que quando nós estamos em campanhas, buscando ao Senhor, e depois quando a gente sai da campanha, quando a gente desce o monte, a tendência, né? O normal, o natural é acontecer um milagre. Aleluia. Porque Jesus, irmãos, ele estava no monte, ali aconteceu algo sobrenatural. A Bíblia diz que desceram 2 varões dos céus, começou a conversar com Jesus. Pedro ali, sem entender, a Bíblia diz que ele viu ali os 2 varões e pediu para fazer 3 tendas. Aleluia, Jesus. Foi na hora que a nuvem levou, e ali a voz do Senhor disse: Jesus, este é o meu escolhido. Aleluia. Aí Jesus toca nos servos dele ali, em Pedro, João e Tiago, e diz assim: levanta, não temas. Meu Deus. Jesus estava ali fortalecendo ali aqueles 3 que estavam com ele, que tinham intimidade com Jesus, dentre os 12 discípulos. Então a Bíblia diz que eles passaram um tempo, e quando eles descem, os outros discípulos estavam ali disputando junto com a multidão ali enfrentando os discípulos, os outros 9 discípulos que ficaram, e aqueles 9 discípulos sendo questionados pelos escribas, pelos fariseus, por aquelas pessoas que estavam ali, dentre aquela multidão. Aleluia, Jesus. Bem verdade é que tinha várias pessoas enfermas, mas tinha um que estava precisando de um milagre Aleluia, Jesus. e que ninguém ali podia ajudar. Meu Deus. Versículos antes diz que antes de Jesus descer do monte, que estava orando, já tinha ocorrido este fato. O pai tinha levado o seu filho, que desde a infância sofria, era cometido por um espírito maligno. Meu Deus. O espírito entrava nele, Glória a Deus. jogava ele no chão, quebrava o jovem todinho, jogava dentro da água para afogar ele, Aleluia, Jesus. jogava dentro do fogo para queimar o menino se mordia, se batia, e o pai ali, junto com a família, vendo o sofrimento, e a Bíblia diz, nos 3 livros do Evangelho, diz que ele era filho único. Então imagine o pai tendo seu único filho, passando por esse processo desde a infância. Meu Deus. E aí Jesus sabia, né, que ele é onisciente, onipresente, ele é o dono de tudo, porque se ele é o dono de tudo, ele já sabia que esse culto estava marcado, Aleluia. ele sabia que mês passado não ia dar certo, Meu Deus. porque ele ia dar o controle, ele ia dar o livramento, Aleluia. ele ia fazer tudo nos conforme. Então Jesus subiu ao monte para orar, para se preparar, para enfrentar ali aquela caixa de demônio, porque Jesus foi questionado pelos seus discípulos, por que os discípulos que estavam ali com a multidão não conseguiram expulsar o inimigo, o espírito maligno daquele jovem. Jesus disse: só é com jejum e oração. Essa caixa de demônio não sai fácil. Você tem que buscar, tem que se dedicar, tem que realmente descer, se humilhar na presença de Deus e pedir a Ele misericórdia,
E que Ele nos cubra com seu sangue. Para que o que seja de enfermidade, de seta maligna, de problema, do que for, que seja batido e retirado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então quando Jesus desce, versículos antes, a qual a gente leu, a Bíblia diz que a multidão ali estava disputando, ou seja, estava discutindo junto com os discípulos. Glória a Deus. Então não foi pouco tempo, porque Jesus estava no monte e eles estavam ali discutindo, eles estavam ali falando sobre a palavra, né? Aqui conjecturando, os discípulos defendendo Jesus e a multidão falando que Jesus não era Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí quando Jesus chega, aí o versículo de número 15 diz que e logo toda a multidão vendo Jesus. Meu Deus. Aí o negócio é diferente. Aleluia. Enquanto eles estavam ali querendo derrubar os discípulos, aqueles 9 que ficaram, eles não estavam com tanta força espiritual, porque eles não tinham subido para orar junto com Jesus. Mas os 3 discípulos que viram ali o sobrenatural, irmãos, Jesus levantou eles e disse: não temas. Desceu junto com eles ali do monte, aquele momento daquela transfiguração. E aí quando a multidão vendo, ficou espantada. Claro, Jesus estava cheio, transportando, irmão. Meu Deus. Os discípulos que estavam com Jesus também estavam transbordando, irmãos. Meu Deus. Então quando aquela multidão viu, olhou para Jesus, pararam de discutir, pararam de reclamar, Aleluia. e viu algo diferente. Meu Deus. O grande, o maior de tudo, o dono de tudo, chegou naquele ambiente. Aleluia. Mas estava um ambiente de problemas, estava um ambiente de disputa, estava um ambiente que ali estavam só olhando para os problemas. Meu Deus. Mas quando Jesus chega, aleluias, a Bíblia diz que todos param. Mas tinha um que estava inquieto. Com o quê? Com um problema que tinha com seu filho. Meu Deus. A Bíblia diz que naquele momento que eles param, aí o pai vai e chega para Jesus. Meu Deus. Olha só, que coisa linda. A Bíblia diz que o pai estava no meio da multidão que estava disputando com os discípulos. Meu Deus. Mas ele estava esperando o milagre dele. Aleluia. Então a Bíblia diz aqui que a multidão ficou espantada, correndo para ele o saudaram. E não, irmãos, porque quando Jesus chega, irmãos, Meu Deus. o ambiente pode até estar sem estar propício para ter o culto. Meu Deus. O ambiente pode até ser um ambiente de luta, de briga, de discórdia. Mas quando Jesus chega, É Deus. aí muda o astral. É verdade, Aí Pai. muda o ambiente. Meu Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele abre o caminho aonde não tem. É Jesus. Porque se ele é o dono do caminho, aonde ele chega, irmãos, ele vai apaziguando a tempestade. Meu Deus. Ele vai Aleluia. desfazendo tudo que tinha ao contrário. Então, É Jesus. ele chegou no ambiente de discórdia. Aí a discórdia acaba. Meu Deus. Aí a luta acaba. É Jesus. Aí as brigas acabam. Meu Deus. Tudo que tinha ali de problema Grande Deus. começa a desfazer. É Jesus. Aí a Bíblia fala que correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas. Aleluia. Jesus perguntou: o que é que discutis com eles? Meu Deus. Jesus queria saber o porquê que estava tendo aquela discussão. Aleluia, Jesus. Mas antes de alguém responder, o pai foi no meio da multidão e caiu nos pés de Jesus. Meu Deus. E disse: Jesus, me ajuda, Jesus. Meu céu. Desde a infância que eu tenho meu filho, Meu Deus. meu único filho, ele se joga na água, no fogo. Meu Deus. É uma luta grande e tremenda. Aleluia, Jesus. E esta palavra, ela não é aqui em vão. Ela vai em direção ao coração que está passando por isso. Meu Deus. Jesus sabe muito bem onde é o endereço Meu Deus. de alguém que está passando por esse problema. Desde a infância, com seu familiar, com você mesmo.
Mas Jesus aqui está mostrando para mim e para você. Se você deixar ele entrar na sua vida, Meu Deus. não tem um problema, aleluias, que ele não possa derrubar. É Deus. Ah, mas é desde a infância. Mas Jesus chega. É Jesus. Meu Deus. Mas a maioria está dizendo assim, não vai dar certo. É, mas quando Jesus chega, até, aleluias, os inimigos, eles salvam Jesus. Meu Deus. Porque eles não suportam a luz. Aqui já foi falado, Jesus é a luz. Jesus é o pão. Jesus é a água. Meu Deus. Aleluia. É onde ele chega, até ali vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Deus fiel. E aí um da multidão respondeu, disse, mestre, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo e surdo. E esta, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Aleluia. Olha aqui, que processo difícil. Glória a Deus. Talvez para aquele pai, irmão, já tinha levado já aquele seu filho para vários médicos, especialistas. Talvez você já procurou várias pessoas para ver se ia resolver seu problema. Mas eu estou aqui mostrando aqui, falando de Jesus, Meu Deus. que resolve qualquer problema. Meu Deus, que aleluia. você imaginar. Seja espiritual, Meu Senhor. seja, aleluia, físico, Meu seja problema material, matrimonial. Meu Deus. Oh, glória a Jesus, porque aonde ele chega, até a tristeza salta de alegria. Meu Deus. A enfermidade diz, eu não suporto a presença de Jesus. Meu Deus. Sai tumor, É Jesus. sai doença nos sangues, sai doença nos ossos, sai, aleluia, enfermidade nos órgãos, sai, aleluia, espírito de depressão, sai espírito de loucura. Jesus, aleluia, ele é o bálsamo. Meu Ele Deus. entra na minha e na tua vida. Eita, Deus. Tudo o que for necessário para nos dar uma vida nova. Meu Deus. Oh, glória, 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 glória a Jesus. Meu Deus. Deus é fiel. Talvez os discípulos aqui conjecturando, porque depois os discípulos perguntaram, mas Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse inimigo, esse espírito maligno? Então eu fico aqui conjecturando, imaginando que os discípulos olhando assim nos bastidores, quando Jesus chega e o pai ali pergunta e apresenta o seu filho e diz, olha meu filho, ele range os dentes, o processo é grande, aleluias, é muito tempo de sofrimento, você não sabe o que eu já sofri, o que eu já passei. Aí eu fico imaginando os discípulos dizendo, agora vamos ver se vai dar certo. Meu Deus. Será que esse pai agora vai receber a vitória? Aí eu digo, vai, porque ele procurou, aleluias, o trono da vida. Aleluia. Ele Meu procurou. Não foi, aleluias, do homem que ele confiou. Não foi, aleluias, na autoridade, porque provavelmente tinha no meio daquela multidão ali. Meu Deus. Não foi naquele representante ali romano, não foi naquele representante ali da sinagoga, mas ele chegou até Jesus e disse, Jesus, em outras palavras ele disse, Jesus, eu não suporto mais, Meu Deus. eu não aguento mais, a luta é grande, o processo está difícil, e eu não vejo solução, aleluia. E ele mais diz assim, olha, e eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse e não puderam. Meu Deus. Como é difícil passar pelo processo que esse pai estava passando. Glória a Deus. E mesmo levando para os discípulos de Jesus e o processo não sendo resolvido. Meu Deus. Mas Jesus ele chega, aleluia. Aleluia. Porque ele estava no monte. Enquanto o pai estava apresentando o filho para os discípulos. E aquele espírito maligno não saía, Jesus estava no monte orando. Meu Deus. E o corpo dele brilhando. Meu Deus. E o rosto dele brilhando. E aquela luz que estava lá no monte estava chegando. E quando ela chega,
aquele espírito mudo e surdo vai ouvir. Meu Deus. Xarabaçuberecomanás. Meu Deus. Quem quer ter glória, Glória a você Deus. que anda na rua, mas tem lugar, adora Jesus. Meu Deus. Porque no ambiente que ele chega, aleluias, a tristeza transforma em alegria, o deserto, Meu Deus. em rio perene. Jesus transforma a escuridão em luz, a morte em vida, o que está podre, Meu Deus. voltando carne, aleluias, viva. Xarabaçuberecomanás. Meu Deus. Aí ele diz: ô geração incrédula, Meu Deus. até quando estarei convosco? Meu Deus. Jesus estava dizendo: aproveite enquanto você está do meu lado. Meu Deus. Aproveite enquanto você está, aleluia, podendo buscar a Ele. Meu Deus. Enquanto, aleluia, você está sentindo Ele do seu lado, aproveite, dê lugar. Porque quanto mais você crê, aleluias, o impossível vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz: hoje, ô geração incrédula. E aí no versículo 20 ele diz: traz, né, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Está vendo, Meu irmão? Deus. O inimigo não suporta a presença de Jesus. O inimigo, ele quer tragar, ele quer matar, ele quer destruir. Quer entrar na família e fazer toda a ciranda. Mas Jesus, ele chega. O inimigo poderia ali, irmãos, pegar aquele menino, naquele momento, jogar ele dentro do lago. Jogar ele dentro de uma poça de, aleluia, de fogo. Mas naquele momento ali, ele estava, aleluia, na presença de Jesus. Meu Deus. Jesus queria tratar com aquele menino, com aquele jovem, mas também com o pai e com todos os discípulos, mostrando ali como é que é o trabalhar de Deus, crendo nele, aleluia, adorando ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência e caiu endemoniado por terra e removia espumando. Meu Deus. Aí eu fico imaginando o pai dizendo assim: meu Deus, vou passar de novo pelo mesmo processo. Meu Deus. O menino vai ficar todo moído, todo quebrado. Meu Deus. Como é que eu vou cuidar desse menino agora? Tantos anos, tantos tempos, passando por isso, por esse processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Jesus vai e pergunta ao pai dele: quanto tempo há que isso acontece? Aí ele diz: Jesus, desde a infância, Jesus. Meu Deus. Desde a infância, Jesus. Eu não sei qual é o tempo que você está passando por esse processo. Esse pai disse: desde a infância. Meu Deus. Se era um jovem, vamos supor que ele tivesse 18 anos. Desde a infância, desde quando era pequenininho. 15 anos de processo. 18 anos de processo. Mas Jesus, ele chegou no momento certo. Meu Deus. Jesus subiu ao monte. Meu Deus. Aconteceu lá, aleluia, o inacreditável. O seu rosto começou a reluzir. Meu Deus. Aí ele desce, cheio da graça de Deus. Meu Deus. E ali, aleluia, ele sabia que ia enfrentar uma batalha. Meu Deus. Ia enfrentar uma guerra. Meu Deus. Ia libertar, aleluia, não só um demônio, mas uma legião dentro daquele menino. Mas ele ia dar vitória para aquela família. E deu. Ele chegou. Meu Deus. Xarabaçuberecomanás. Meu Deus. Meu Deus. E aí o pai, muito desesperado, disse: muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para destruir. Meu Deus. Porque o inimigo quer fazer isso, ele quer destruir. Ele quer colocar na nossa mente, na mente das pessoas que não tem Jesus, dizendo assim: olha, não tem jeito. Destrua sua vida. Tire sua vida. Mas Jesus aqui está chegando, aleluia, do seu lado, através desse som, para dizer assim: assim como eu mudei a filha daquele jovem, daquele pai, também vou mudar a sua. Aleluia. Se você crê, Meu Deus. se você crê, tudo é possível que crê. Glória a Deus. Oh, aleluia, 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 Jesus. Meu Deus.
Aí o pai diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aleluia. Naquele momento o pai estava entregando todos os seus pontos. Estava dizendo assim: Jesus, eu creio em ti, Jesus. Eu estava no meio da multidão disputando. Eu estava no meio da multidão questionando. Mas agora eu estou olhando para ti e estou vendo a solução, Jesus. Me ajuda, Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, que foi o versículo que a gente leu. Oh, aleluia. Jesus perguntou e disse: se tu podes crer. Só isso. Aleluia. Aí o pai fica imaginando desde a infância. Se demoniou agora na frente de Jesus. E Jesus está perguntando se eu creio. Meu Deus. É isso mesmo, Jesus está perguntando. Você crê? Porque você talvez esteja vivenciando a situação. E olhando o problema que você está passando. Aí Jesus está perguntando para você: você pode crer? Meu Deus. Se você crer, basta crer. Crer, acreditar, confiar. Então Jesus pergunta se tu podes crer. Tudo. Mas tudo o que? É tudo. Meu Deus. Tudo o que? Tudo. Meu Jesus é minha vida, aleluia, espiritual. Isso também. Jesus é minha vida matrimonial. É isso também. Jesus é minha vida ministerial. É isso também. Jesus é minha vida profissional. É também. Jesus é minha vida, aleluia, financeira. É também. Jesus não é minha vida, não. São os meus parentes. É também. Meu Deus. Jesus não são meus parentes, não são os meus vizinhos. É também. Aleluia. Jesus não são meus vizinhos, é a minha comunidade. É também. Jesus é minha cidade. É tudo. Meu Deus. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Pegue seu problema. Meu Deus. Pegue essa situação. Entregue na mão de Jesus. Porque Ele está dizendo: se você crê, Meu Deus. feche a mão e diga: Jesus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Creio. Porque quando Jesus pergunta, aí o pai do menino, clamando com lágrimas, ele disse: eu creio, Senhor. Meu Deus. Eu estou vendo meu filho desde a infância. Eu estou vendo a minha incredulidade. Mas me ajuda, Jesus. Meu Deus. Porque nós somos seres humanos, irmãos. A gente olha para o problema, para a situação que é impossível. Mas quem está dizendo que é possível é Jesus. Se você diz que é impossível, foi a voz humana, foi o decreto humano, foi a lei humana, mas a lei de Jesus, que é o amor, que é a transformação, que é seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluias! É que Ele que está dizendo: tudo é possível ao que crê. Meu Deus. Entregue a Jesus. Aceite a Jesus. Confia nele. Confia nele. Porque Ele vai transformar a tua vida. É Jesus. A Jesus, vendo a multidão, que concorria, ou seja, que disputava, que não estava acreditando, repreendeu o Espírito na frente de todo mundo ali, olha. Meu Deus. Jesus poderia ter chamado o pai e o filho e ido para um lugar reservado, como aconteceu ali com Jairo. Jesus poderia ter feito isso. Deus, aleluia, Jesus. Mas Jesus, ele queria mostrar para aquela multidão que estava disputando, que estava discutindo, que não estava acreditando: eu vou repreender esse espírito maligno. Desde a infância que conhece esse menino. Então eles vão ver esse menino vivo. Meu Deus. Vai ver essa família feliz. Meu Deus. Então ele repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia deles e não entre mais. Meu Deus. Oh, aleluias. Jesus está dizendo para mim e tua casa: espírito maligno, eu te ordeno. Você pode ser mudo, pode ser surdo, mas vai abrir o seu ouvido. Você vai ser batido em retirada. É Jesus. Caça de demônios. Meu Deus. O que for de problema vai sair. É Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Espírito Santo. Aleluia. E ele clamando e agitando com violência, aleluia, saiu. E o menino ficou como morto. Aí naquele momento que o menino cai e fica como morto, aconteceu ali vários questionamentos. Talvez a multidão disse, Jesus matou o menino. Talvez a multidão dissesse assim, deu tudo errado. Mas quem está no controle é Deus. Aleluia. O menino não caiu morto, o menino estava descansando. Meu Deus. Oh, aleluias. Então o menino ficou como morto. De tal maneira que muitos diziam, está morto. Porque na visão do povo, da humanidade, na visão, aleluias, do pecado, quando olha para a transformação nossa, diz, ixi, agora é crente, está morto. Tá, não, nós estamos vivos. Aleluia. Quem nos deu vida foi Jesus. É Deus. Nós não estamos mortos, mas a gente está vivo. É Jesus. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e levantou. Meu Deus. Porque é Ele que levanta. Quem levanta é Ele. É verdade. Oh, quem dá, aleluias, a vida é Ele. Quem transforma é Ele. Quem ergue é Ele. Quem faz é Ele. Quem abre a porta é Ele. Quem chama da cova é Ele. Quem muda a estação é Ele. É Jesus. Não é parar a chuva é Ele, mas quem manda a chuva é Ele. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Jesus. Ah, glória. Então, encerrando aqui, irmãos, Jesus, quando fala para o Pai, se pode crer, tudo é possível ao que quer. Quer dizer que o que for que a gente esteja passando, Ele é poderoso para fazer. Meu Deus. Entregue a Jesus. Fale para Jesus. Apresente a Jesus. Mas é impossível, irmão. É não. Jesus mesmo disse, é possível. Meu Basta Deus. você crer. É Jesus. Foi impossível até o momento que você não escutou essa palavra. Mas se você crer, se você acreditar, se você colocar em prática, aí vai acontecer. Aleluia. Meu Vamos Deus. ficar agora em pé, pela permissão aqui do dirigente do pastor Cleito. E vamos aqui orar em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus disse, tem que orar. Tem que acreditar, tem que confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi, aleluia, a circunstância, a causa, o que você está passando, que você chegou aqui. Mas Jesus, nesta noite, na palavra aqui ministrada, Ele disse, se você crê, seja desde a infância, seja desde o tempo, aleluia, dos seus avós, dos seus pais, seja do tempo que for. Mas Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Entregue a Jesus. Confie nele, porque ele é poderoso para fazer. Então ore, apresente as suas causas, apresente, aleluia, o que for, aleluia, que você esteja passando, mas apresente crendo, aleluia, confiando que ele é poderoso para transformar essa situação, aleluia, e mudar essa história. Meu Deus. E dizer assim, acabou, agora é uma história nova, É, um caminho Jesus. novo, Meu uma Deus. trajetória nova, uma direção nova. Meu Deus. Estava cheio de água no meu barco, mas Jesus vai tirar, porque estava uma tempestade, mas ele está entrando, e ele está apaziguando. Oh, chorava subir como nós. Meu Deus. A tua igreja está aqui reunida, Pai. Meu já Deus. adorando, te bendizendo nesse culto de ação de graças. Meu Deus. Nesse culto aqui na casa do teu filho, Pai. Meu Deus. Eu quero te agradecer, Pai, desde já pelo teu cuidado, Pai, sobre a vida, sobre a família do irmão João, Pai. Meu Deus. Oh, Pai, seus filhos, sua esposa, Jesus. Meu Deus, Seus poderoso. netos, Pai, abençoa. Abençoa, Pai, aleluia, o ministério do pastor Cleito, sua família. Meu a Deus. cada irmão que chegou aqui nesta noite, É, Pai. Jesus. A cada vizinho, Deus, essa comunidade, essa cidade de Nova Cruz. Deus abençoa, vai livrando de todo mal, de toda seta maligna, de toda obra de macumbaria. Chega, Pai, em cada residência, abençoa nos comerciantes, abençoando, Pai, aleluias, a cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho. Deus, se alguém aqui, Pai, chegou com problema, aleluias, de insônia, Jesus está te dando sono, um sono reparador. Ele está, aleluia, tirando toda essa tempestade da tua mente e
se transformando em bonança. Receba a sua vitória. Sai daqui renovado, sai daqui restaurado, sai daqui, aleluia, cheio da graça, cheio, porque Jesus, ele disse para mim e para você. Meu Deus! Se você crê, É, Jesus. creia que vai mudar a história. É, Creia que Jesus já abriu. Creia que Jesus já fez. Ele já assinou. Oh, choramos sobre como nós, porque ele já chegou na tua vida. Aleluia, com a resposta. E ele está fazendo, aleluia, mudança necessária. Aleluia, para te dar vitória. Jesus, ele está transformando, porque assim como ele transformou aquele jovem e deu uma nova história, uma nova estrutura, novos neurônios, aleluia, novo corpo. Jesus está fazendo isso hoje conosco. Ele está nos restaurando, Pai. Deus, aqui eu quero, Pai, te agradecer por essa oportunidade, Pai, estar aqui, Pai, junto com os teus filhos. Abençoa, Pai, cada um. Que possamos sair daqui, Pai, cheio da tua graça. Cheios da tua graça, Pai. Que a gente possa transbordar. Aleluia, que, aleluia, onde a gente chega, a gente venha, Pai, aleluia, derramar, Senhor, dessa unção. Que o ambiente, Pai, seja transformado. Assim como o Senhor chegou ali, onde estavam aquelas disputas, mas o povo adorou, o povo parou, e o povo compreendeu e creu que o Senhor é mesmo e não mudou. Aonde o Senhor chega transformando. E esse culto aqui, Pai, ele tem o endereço certo. Ele vai transformar famílias, ele vai transformar vidas. Pessoas vão sair daqui, aleluia, crendo. Aleluia, essa palavra está entrando nesses lares e vai vir sim para a tua casa para agradecer. Que Jesus transformou, que Jesus curou, que naquela noite de sexta-feira Jesus fez um reboliço. Oh, xarabassuberê cormanás. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado. E assim, Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu digo amém. Muito obrigado, pastor Cleito, pela oportunidade, irmão João, ao dirigente, seu filho. Tá bom? De coração, em nome do Senhor Jesus.